Oi, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e vamos conversar hoje sobre o Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira. O que é uma pretensão, o STF e a sociedade brasileira. Até parece que toda a sociedade brasileira perde o seu tempo em pensar ou tentar buscar o pensamento sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, saiu um resultado de uma pesquisa em que aponta que uma grande maioria da sociedade brasileira, em comparação aos que apoiam o STF, desaprovam ou tem algum tipo de desconfiança, algum tipo de resistência. Por que o Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do Poder Judiciário no nosso país, sofre rejeições hoje, tanto à esquerda, à direita, ao centro, aos que não se posicionam de nenhuma forma, mas que se tornam um elemento comum a todos eles criticar o Supremo Tribunal Federal? Ora, o Supremo Tribunal Federal foi criado como um fundamento de proteção para a Constituição. E no nosso país, um país que saltou etapas e nunca experimentou efetivamente as transições, o que se viu é que o STF acabou por ser responsável por decidir coisas absolutamente cotidianas, mas que se tornam vitais e importantes para a sociedade brasileira. Então, o STF tem discutido temas polêmicos, como o aborto, a sua descriminalização até 12 semanas, o uso da maconha, a sua descriminalização até uma determinada quantidade para uso pessoal, como questões de doar o sangue de gays, se é possível ou não, e a famosa questão que no ano 2019 trouxe para o STF toda uma série de holofotes de mediatização, a possibilidade ou não da prisão, da instância da prisão em segundo grau. Obviamente, o STF não disse que não é possível prender ninguém se condenado em segundo grau. Contudo, o STF reafirmou a posição da nossa própria Constituição, que entende até o trânsito em julgado a possibilidade da pessoa ser considerada presumivelmente inocente. Essa discussão, em particular, foi a que tornou mais desagradável, menos palatável a posição do STF em relação a muitos setores da sociedade brasileira. Já há um descontentamento com a questão do aborto, da maconha, gays, pelos grupos, pelos chamados coletivos que se identificam com questões contra o aborto, contra o uso da maconha e mesmo ainda em pleno século XXI, contra pessoas que não sejam tradicionalmente heterossexuais. Contudo, o Supremo ele acabou angariando, tornando-se líder desta postura de discutir fatos e situações de grande repercussão política, econômica e social em nosso país. E aí entra o papel da mídia. A mídia que eu estou usando agora para conversar com vocês, redes sociais. A mídia, a televisão, acabou por colocar nos espaços do STF não apenas as capacidades intelectuais dos nossos ministros, já que eu tenho que chamá-los de ministros, já que um ministro, sempre famoso por assumir o voto, que é um voto divergente, não admite ser chamado de você, ainda que a Constituição diga que ele e eu e a advogada que foi repreendida venhamos a ser, para a Constituição, absolutamente iguais. E, portanto, esses ministros acabaram com a mediatização, permitindo que vaidade, presunção, arrogância, a paixão pela possibilidade da sua fala, da sua palavra, realmente alcançar ou positivamente ou negativamente a uma grande maioria de pessoas, levou-os a praticar uma série de posturas desagradáveis, até infantis, e muitas vezes, pelo teor das discussões entre eles, irresponsáveis, já que ninguém precisa. No TV Justiça, é possível sempre mudar de canal, é verdade, mas ninguém precisa, no TV Justiça, assistir ministro a brigar com ministro. De uma forma, às vezes, pouco republicana, é um termo hipócrita para se referir a discussões que devam ser ofensivas, mas não chulas, mas foram também no Supremo Tribunal Federal. A rua, e são variadas as ruas nesse país, porque não dá para falar nenhuma sociedade. Nós temos grupos dentro daquilo que se refere à sociedade. A rua, as ruas, têm visto o Supremo Tribunal Federal como espaço de
jogo político. E me surpreende que as ruas tenham descoberto que dentro do direito o que nós temos é um jogo político. O sistema jurídico não é um espaço estranho e reticente a se aproximar do discurso do poder e do campo político. Ele é um exercício político. E isso fica mais evidente num país como o nosso, que se tornou, desde a última eleição, que acabou por dar vitória a Jair Messias Bolsonaro, um país de grande divergência radical de grupos identificados em lados claramente opostos e que acabaram se identificando com posições dentro do Supremo Tribunal Federal. Resultado: o STF se tornou pequeno naquilo que era a sua missão, naquilo que era a sua função, princípio original. Pequeno por quê? Os ministros poderiam ser diferentes? Não. Pequeno por quê? Porque as discussões poderiam ser tomadas, levadas, encadeadas de outra forma? Não. Pequeno porque o STF se revelou tão absolutamente humano, partidário, parcial, como qualquer discussão que ocorra na sociedade brasileira. Obviamente que, dadas as proporções, briga de vizinhos e briga de ministros exalam apenas o fato de que a complexidade dos lados que se devem observar e dos argumentos que nem sempre são sedutores e capazes de trazerem a compreensões estão tanto na briga de vizinhos como também em conflitos dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante muito tempo, se alega e se defende a tese de que o direito é uma área simplesmente de olhar o fato, buscar o elemento na lei e aplicá-lo. Esse ato é um ato objetivo, científico, direto. Não é verdade. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos que têm uma relação com o Poder Judiciário, agem a partir de sua própria passionalidade. São passionais, são parciais. O ser humano não consegue, mesmo no campo jurídico, reproduzir uma objetividade científica, porque até mesmo a ciência, um outro tipo de fé, um outro tipo de religião, também não é imparcial. Isso é um mito do século XIX, que avançou no século XX e que, infelizmente, ainda refuga no século XXI. O direito trata com dor, o direito trata com sofrimento, o direito trata com perda, o direito trata com expectativas muitas vezes não realizáveis ou realizadas, e, portanto, o direito não consegue esconder o fato de que a gramática da lei não consegue reproduzir, alcançar ou mesmo buscar uma condição de equilíbrio com a gramática da vida. E isso acaba repercutindo naqueles sujeitos que arrogantemente são chamados de operadores do direito. O Supremo tem sido o espelhamento, mais um espelho do reflexo da própria sociedade brasileira. Sociedade esta pouco acostumada à autocrítica, absolutamente avessa a qualquer obrigatoriedade de agir para mudar e encontrar seus próprios interesses. Quando eu falei da Greta, chamaram a atenção de que a linha da Greta é uma linha talvez decidida por ela mesma. É objetivo discutir o ambiente num universo econômico, cultural, de certa forma elevado. Isso seria uma estratégia até para enfrentar o Estado. Perfeito. É uma estratégia. Vai dar certo, vai dar errado. Contudo, mesmo na disputa pelo ambiente, mesmo na relação no campo jurídico, na relação com o Supremo Tribunal Federal, nada alcança um significado mais relevante se objetivamente isso não for acompanhado pela sociedade, no caso brasileira. A sociedade brasileira tem que entender que o ministro Celso de Mello, que o ministro Marco Aurélio de Mello, que o ministro Dias Toffoli, Lúcio Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, seja quem for, são sujeitos da sua própria capacidade de imaginário,
São sujeitos que, como qualquer outra pessoa, têm as mesmas necessidades, as mesmas capacidades de superação e de fragilidades. E por isso, a presença da mídia, TV Justiça, esta popularização, essa condição de espetáculo, essa sociedade do espetáculo jurídico ao qual o STF se deixou seduzir, não o esvaziou de conteúdo, mas sim revelou a sua falta de grandeza, porque grandeza é um conceito bastante delicado de ser aplicado quando se trata da vida humana e do conflito. O que para uns é grandeza, para outros é exagero. O que para outros é virtude, para outros é defeito. Mas as ruas do nosso país se dão conta que por baixo da toga existe uma aristocracia. E essa aristocracia não defende nada a partir de um espaço absolutamente limpo, higiênico e completamente aideológico. Decide a partir daquilo que lhe convém. E, obviamente, todo passo que se dá dentro do espaço social não consegue gerar uma unanimidade. Por sinal, seria perigoso se o STF fosse unânime. Como é perigoso que qualquer coisa, inclusive o que eu digo, o que eu penso, o que eu sou, venha a ser unânime. Já disse alguém, provavelmente seria processado hoje, numa sociedade de tantas patrulhas ideológicas, que a unanimidade é burra, é pobre. Mas o STF, num ponto, ele consegue se sobressair. Aquilo que foi a figura do juiz capaz de liderar um processo de forma menos conflituosa para a solução dos conflitos da sociedade, vem morrendo, vem, de alguma forma, naufragando. Porque o STF, de uma forma misteriosa, também é uma outra forma de rua, das muitas ruas que formam as contradições do nosso país. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, este é o meu canal, é Possível Sair da Caverna, e prometo que eu vou melhorar as condições da nossa imagem. Por enquanto, menos recursos técnicos e talvez mais discussões sobre o que, afinal de contas, são opiniões. Um abraço, até a próxima.